partir já? Vai começar já a transmissão? Tá. Som, tá. Graça e paz, amados, da parte do Senhor. Nesse dia tão especial, estamos aqui na presença do Senhor. Logo nós teremos a nossa cantata de Páscoa. Você é muito bem-vindo. Que as bênçãos do Eterno estejam sobre a tua vida e a vida da tua família. Vamos estar orando nesse momento. Convido você a se colocar de pé. Marcos, vem orar ao Senhor aqui, agradecendo a Deus por mais esse dia que Ele nos concede, por podermos estar aqui na presença do nosso Deus. Oremos. Senhor, meu Deus, meu Pai, louvado e engrandecido seja o teu santo e poderoso nome, meu Deus. Obrigado por esse presente maravilhoso que estamos vivendo, ó Deus, de poder estar em tua casa, ó Pai, nesse momento, ó Deus, para prestarmos um culto ao teu santo e precioso nome. E Deus Santo, relembrando, ó Pai, o sacrifício que nos deu vida, ó Pai, que nos resgatou das trevas e nos trouxe para a maravilhosa luz, que nos libertou do pecado. Obrigado, ó Deus, pelo seu ato de grande amor por toda a humanidade, por minha vida, pela vida de cada um que está aqui presente, por aqueles que estão assistindo este culto, ó Pai, que tudo seja para a tua honra, para a tua glória e para o teu louvor, ó Deus, e que o teu Espírito Santo possa fazer morada no coração que anseia por ti. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Vamos ter agora uma participação com as mensageiras, estarão adorando ao Senhor. Eu botei aí achando que não ia atrapalhar, acabou atrapalhando. Posso tirar aquele aqui? Vou tirar aquele microfone ali, esse daqui para botar pro lado? Aproximados depois da cruz do Salvador.
Aleluia. Já está consumado. E essa é a verdade que vivemos cada dia. Vamos nesse momento dedicar nossos dízimos e ofertas. Vamos estar cantando ao Senhor, louvando o seu nome. Eu peço que vocês coloquem de pé. Vamos colocar de pé? Vamos cantar. Graças eu te dou pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos graças eu te dou, oh meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono estás, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, pelos cravos em tuas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, vou sempre te adorar. Elevo as minhas mãos, Senhor, a ti, ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Aleluia. Uma glorinha. Vem orar ao Senhor, agradecendo a Deus pelos dízimos e ofertas. Oremos. Pai, te agradecemos, ó Deus, por estarmos aqui, ó Pai, presente em Tua casa de oração.
Senhor, abençoe, ó Pai, a cada um, ó Deus, que agora, Senhor, dedicou sua vida, seus bens, seus talentos, ó Deus, à tua causa. Que possamos, ó Deus, cada vez mais estar diante de Ti, como obreiros aprovados por Ti, ó Pai. Muito obrigado, ó Pai. Esteja com cada um aqui presente, ó Senhor. Supre as suas necessidades. Dá-lhe, Senhor, a vitória. Que, Senhor, possa alcançar os seus desejos. Esteja com o culto agora, Senhor, que continua, te adorando e, Senhor, louvando a Ti. Recebe aí no Teu altar, no Teu trono de graça, a nossa oração. Em nome de Jesus eu te peço e agradeço. Amém. Os irmãos podem se assentar. Neste momento nós vamos estar dando início à nossa cantata de Páscoa. Peço que você fique atento à mensagem que vai ser cantada aqui, que vai ser transmitida aqui através dos louvores e da narração que será feita. Que o seu coração e seus ouvidos estejam atentos à mensagem que será dita aqui nesse momento. Esta é a história do Calvário, onde o passado termina e o para sempre começa. Ouça as palavras do Senhor. Relembre isto e não se esqueça. Leve ao coração. Relembre sua história, sua longa e preciosa história. Eu sou Deus incomparável, inabalável, desde o início já falando como seria o fim. Farei exatamente o que tenho que fazer. Agora ouço, o livramento não é mais um plano de longo alcance. A salvação não está mais em espera. Eu movi tudo, porei a minha lei neles, escreverei em seus corações, serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Eu vou lembrar-me das grandes obras das mãos do Senhor. Vou parar e dar louvor, pois sempre Ele foi fiel. Eu vou lembrar-me das grandes obras das mãos do Senhor. Vou parar e dar louvor, pois sempre Ele foi fiel. Eu vou lembrar-me, eu vou das mãos do Senhor. Vou parar e dar louvor, pois sempre Ele foi fiel, fiel. Como sempre, os israelitas recontam a história da fidelidade de seu Deus por séculos. Eles contam como o sangue do Cordeiro os protegeram do anjo da morte. Eles eram um povo escravizado e a Páscoa era uma celebração da liberdade. O mundo está à beira de uma mudança eterna, porque Jesus, o Cristo que está dizendo, relembramos. Rei do meu ser, te dou louvor, e a glória seja a ti. Como esquecer
do teu sofrer, me leva à tua cruz, para a tua cruz. Vou lembrar lá no jardim, teu sofrer até o fim. Vou relembrar, amor, me leva-me a tua cruz, sim, para a tua cruz. Relembre as coisas que falei, as batalhas e os triunfos, em memória das promessas e dos clamores, em memória do pão e do vinho. Deus irá restaurar o seu povo e irá para sempre marcar em seus corações, selados pelo Mestre, por seu sangue. Isto será no dia em que o sangue de Jesus vencerá a morte e selará um novo pacto. Sempre em memória. Eu vou lembrar-me das grandes obras das mãos do Senhor. Vou parar e dar louvor, pois sempre Ele foi fiel. Ele é fiel para sempre. Eu vou das mãos do Senhor, vou parar e dar louvor, pois sempre Ele foi fiel, sempre Ele foi fiel. Ele é fiel. Da Galiléia para o Gólgota, Ele caminhou conosco. Ele amou, sorriu e chorou nossas lágrimas. Entre e não se esqueça. Começou com o casamento, transformando água em vinho. Depois falou da sua paixão pela casa de seu pai. Nunca um homem como este andou sobre a terra. Ele sentiu a chuva, viu a luz, acalmou a tempestade. Sentiu fome e alimentou multidões. Sentiu a dor da morte, sofreu, falou da vida ao voltar da morte. Orem assim, ele falou. Vendo que tens e dê aos pobres. Ame aos seus inimigos. Ninguém antes falou como ele. Agora era o próprio Deus que andava conosco. Esta foi a jornada de amor, sacrifício tremendo. Este foi o caminho da cruz.
O caminho da cruz nos guiou até este tempo, até este lugar. No domingo, a última festa da Páscoa para o Mestre, há um ar de perigo cercando Jesus. Os fariseus, completamente sem paciência com este jovem, Rabi da Galileia, que tirava o sossego deles. Agora eles queriam matá-lo. E foi no meio desta intriga fatal que o Salvador entrou em Jerusalém. Brados vinham de um povo maravilhado com os milagres e corriam até o coração da cidade. Esta é a celebração que põe em movimento sua jornada final. A única que o levaria para o Calvário é a cruz. Muito em breve, Jesus sabia que ele estaria com seu Pai novamente. Estava chegando a hora para ele partir. Ele olhava para os que estavam ali, como ele os amou. Calmamente falou: eu quero compartilhar esta última ceia com vocês. Antes que comece meu sofrimento, só vou estar um pouco mais por aqui. Este é um amor além de todo amor, e agora ele mostra a todos a dimensão deste amor. Nesta noite ele será traído. Jesus toma o pão, dá graças e o parte. Este é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Da mesma maneira pega o cálice e diz: este é meu sangue que será derramado como sacrifício para perdoar o pecado de todos. Em breve tochas irão iluminar seu rosto e ele receberá um beijo do traidor. Em breve suas mãos sentirão o ferro dos pregos. Em breve a sua humildade. O Filho de Deus sofrerá a última arrogância da humanidade. Mas agora, neste momento, ele dá graças. Agradece por todas as coisas, pela angústia e pelo sofrimento. Dá graças pela alegria de antes, mas para isso vai suportar a cruz. Ele se dará como um presente. Eu te pergunto, o que irá separar do seu amor?
Nos últimos momentos, suas palavras finais foram ditas. Um silêncio invade a sala e o mestre parte o pão. Ele os guia até o jardim, sabendo que o fim estava perto. Sua vida será entregue, pois este era o propósito dele estar ali. Foi a reclamação no auge da dor até a morte. Abba, só tu, Pai, podes livrá-los antes do suspiro final. Mas o pecado estava neste cálice. O Pai vira o rosto e desta morte ele experimenta. Tudo isso para mostrar sua graça fatal. Agora o único sem pecado, no amor mais perfeito da história, o impensável diante de nós. Olhai o Cordeiro de Glória.
E agora, queridos irmãos e irmãs, queremos mostrar o que irá acontecer aos que morreram crendo e aos que não se afligiram, pois não eram um povo sem esperança. Vamos contar diretamente do Senhor. Nós, os que estivermos ainda vivos quando Ele voltar, não iremos encontrá-lo antes dos que já estiverem mortos. Pois o mesmo Senhor virá do céu com grande brado, com a voz do arcanjo e ao soar da trombeta de Deus. Primeiramente, os mortos em Cristo sairão de seus túmulos. Então os que estiverem vivos subirão às nuvens para encontrar com Ele e viverão para sempre.
lembrar ou em memória. Sempre as antigas palavras nos levam a lembrar. Lembrar de suas palavras, seu exemplo, a maneira como amou. Lembrar, trazer a memória. Lembramos da sua morte porque nisso nos lembramos da nossa própria morte. Pois era o que merecíamos, ele morreu em nosso lugar. Contamos a história novamente, porque quando fazemos isto, nos alegramos na nossa redenção e proclamamos sua vitória sobre a morte. Agora, ele está sentado no trono e diz: veja que eu fiz tudo novo. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, morada de Deus com os homens, pois a morte não mais existirá. Sim, em memória do caminho da cruz, onde o passado termina e o para sempre começa. Uma vez encontrado com o Mestre, como poderá alguém se esquecer? Obras das mãos do Senhor. Vou parar e dar louvor, pois sempre Ele foi fiel. Eu vou lembrar-me, eu vou das grandes obras das mãos do Senhor. Vou parar e dar louvor, pois sempre Ele foi fiel. Eu sei, sinais são vistos por toda parte. Por toda parte, que és o Deus de grande poder. Com o teu eu fui comprado pra livre andar com meu rei. Eu vou lembrar-me das grandes obras das mãos do Senhor. Vou parar e dar louvor, pois sempre Ele foi fiel. Num vale escuro, pois comigo estás. E Ele é fiel. Aleluia, aleluia, ao Senhor de quem as bênçãos vêm. Ao Senhor que a glória revelou. Das mãos do Senhor. Vou parar e dar louvor, pois sempre Ele foi fiel. Ainda lembro quando encontrou-me, quando eu ouvi
meu nome chamar. Me amaste tanto, não me deixaste, e eu não mais fui igual. Eu vou, mãos do Senhor, e dá louvor, pois sempre Ele foi fiel. Eu vou lembrar-me, eu vou lembrar meu voo, grandes obras das mãos do Senhor. Vou parar e dar louvor, pois sempre Ele foi fiel. Sempre Ele foi fiel. Sempre Ele foi. Ele é fiel. Aleluia, glória a Deus. Tu és santo, Senhor. Queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Amém? Tem uma pessoa bonita aí do seu lado, se você puder dar um sorriso de máscara, amém, mas se não der, dá um toquinho assim de leve, né? Você passou álcool em gel, álcool 70 ali na entrada, né? Da igreja, então tá liberado, né? Deus abençoe a sua vida, você escolheu o melhor lugar para estar essa noite. Não porque aqui na PIB em Pilar seja o melhor lugar por ser a PIB Pilar, mas aqui é o melhor lugar para estar nessa noite, porque aqui está sendo adorado o nome de Jesus. Nós estamos reunidos aqui para adorar o nome do Senhor Jesus. E o que estamos fazendo aqui desde o começo é adorar o nome que é sobre todo nome. Hoje, domingo da ressurreição, é o domingo que nós comemoramos a vida. Cristo entregou a sua vida para nos dar vida. Então temos vida através da vida de Jesus. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia ou acessar a sua Bíblia. Você que tem uma Bíblia em mãos. Carta de Paulo, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5. Nós vamos ler apenas 2 versos, verso 7 e verso 8. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 7 e verso 8. Apenas os 2 versos nós faremos a leitura. O texto que eu tenho em mãos, ele diz o seguinte: purificai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma massa nova, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Por isso, façamos a festa, não com fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os ázimos da sinceridade e da verdade. Que Deus abençoe a sua palavra lida e que ela venha
produzir o efeito que lhe apraz. Vamos orar ao Senhor, baixe sua cabeça, vamos falar com o Senhor. Deus, eu quero te agradecer, Pai, pelo privilégio de estarmos na tua casa, nesse domingo da ressurreição, ó Pai, em que o túmulo está vazio, porque vivo o Senhor está. E Pai, o Senhor está vivo em cada coração nesse momento. O teu Espírito está aqui, ó Pai, neste lugar que separamos para a tua adoração, ó Pai. Então, Deus, que o teu Espírito venha fazer um mover especial em cada vida, em cada mente, em cada coração que entrou no teu santuário nesta noite, ó Pai. Que a tua palavra, ó Deus, tenha um lugar especial em cada coração. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu queria falar um pouquinho sobre Páscoa. Eu, no meu tempo de garoto, eu não vou dizer no tempo de pequeno, porque eu não cresci muito, mas no meu tempo de garoto, Páscoa para mim, e até que eu entendi, era um tempo que papai comprava um ovo de chocolate. Papai tinha mania também de esconder algumas coisinhas de chocolate para eu e minha irmã procurarmos ali. E Páscoa, para mim, era o significado de comer um doce, um chocolate. E criança que não gosta de doce, né, é meio difícil achar, né, queridos? Toda criança gosta muito de doce, de guloseima. Então, Páscoa, para mim, era isso. Era ganhar um presentinho, às vezes, da minha tia, de um parente próximo, de comer chocolate. Mas, queridos, da onde vem esse termo Páscoa? Páscoa, na verdade, é um termo que vem do Egito Antigo. E é uma palavra lá usada no Egito Antigo pelos hebreus, chamado Pessah. E da onde veio essa palavra Pessah e por que ela surgiu? Isso é muito interessante. Jacó, com os seus filhos, um dos seus filhos, chamado José, ele foi parar no Egito. E foi parar no Egito como um escravo, e ali ele sofreu algumas agruras. Mas Deus foi com José. E aí colocou José num cargo de governo. Ele era o segundo homem de governo do Egito. E ali José ficou, e o Egito prosperou com a chegada de José. E deixa eu falar uma coisa para você. Você que tem a presença de Deus, aonde você chega, o lugar é abençoado. Você crê nisso? Aonde você chega é abençoado. Pode notar. Aonde você chega, você coloca a planta do seu pé, é um lugar abençoado. Se você tem a presença de Cristo no coração. E aí José abençoou o Egito com a sua administração, com a sua competência, com a presença de Deus ali nele. E teve uma época de grande fome em toda a região. E José pensou em quem? No seu pai, Jacó, e os seus irmãos que estavam com fome. E chamou toda a parentela e todo o povo que estava com Jacó para vir morar no Egito. Cerca de 70 pessoas. O tempo foi passando. Os séculos foram passando. E de 70 pessoas, aquele povo se tornou uma quantidade aproximada de 600 mil homens. 600 mil homens hebreus dentro do Egito. Aquela dinastia egípcia passou. Entrou outra dinastia. E uma dinastia que não teve a compaixão da família de José. Nós aí estamos entrando no ato chamado de ingratidão. Ou seja, se José, um hebreu, que estava ali no Egito, fez o Egito prosperar, a dinastia seguinte, egípcia, não teve gratidão com José, nem com a sua família e nem com a sua descendência. Foi ingrata. E nessa ingratidão, o povo egípcio começou a escravizar o povo hebreu. As grandes pirâmides do Egito, que hoje você conhece através dos mapas, ou você que teve o privilégio de visitar o Egito, foram feitas por mãos de hebreus escravos. Os tijolos foram feitos por mãos de hebreus escravos.
a lapidação daquelas grandes pedras foram feitas por mãos de hebreus escravos. Os hebreus se tornaram escravos. E os historiadores dizem que aproximadamente 420, 430 anos eles estavam escravos. Ou seja, gerações foram embora, gerações chegaram e pessoas hebreias já nasceram escravas. Isso é uma grande tristeza. Eu conheço famílias que são escravas do vício. O avô tinha um vício, passou para o pai, que passou para o filho. Eu não sei se você conhece também casos assim. Isso é muito triste. É a escravidão perpassando as gerações. Isso estava acontecendo com o povo hebreu. Mas o povo hebreu, ele se lembrou do seu Deus e começou a clamar ao seu Deus por liberdade. Então, numa determinada ocasião, em que o faraó lhe foi avisado por um dos seus magos, olha, vai nascer um menino e que ele vai tomar o trono do Egito. Faraó, com medo, mandou matar os meninos, todos os meninos que nascessem a partir daquele tempo. E Joquebede, mãe de Moisés, estava grávida de Moisés. Então Moisés nasceria, as parteiras egípcias já iriam afogar a criança. Essa era a ordem, o edito do rei. Mas aprove ao Senhor que a sua mãe teve uma hora de parto muito boa e que não precisou do auxílio das parteiras egípcias. E esse menino ele ficou até cerca de 3, 4 meses na sua casa. Até que não houve mais tempo hábil e como esconder essa criança já de 4 meses. Então preparou-se uma espécie de um cesto com juncos. Seu pai, Anrão, era o nome do pai, colocou o menino ali, colocou no rio Nilo, e ele falou, olha, se tem uma promessa para esse menino, Deus vai guardar o meu filho. E lançou o menino nas águas. E disse para sua irmã mais nova, Miriam, olha, vai pela beira do rio e observa o que vai acontecer ao menino. O rio Nilo era o rio colocado aqui em questão, é um rio extremamente populoso de crocodilos. A gente conhece aqui o jacaré, né? O jacaré-açu, jacaré de papo amarelo, que tem 1,5 metro, 2 metros, talvez 2,5 metros. Um crocodilo, ele mede em média 5 metros. É um animal gigante. Mas aquele menino foi guardado. E a Bíblia diz, e os livros de história dizem, que a filha de Faraó, ao se banhar às margens do rio Nilo, viu boiando aquele cesto e resolveu tomar aquele menino. Encurtando a história, aquele menino se tornou um homem, após ser adotado pela filha de Faraó, se tornou um homem poderoso, inteligente, virtuoso. E aquele menino, Deus usou ele, Moisés, tirado das águas. E essa palavra é egípcia, é uma palavra egípcia para água. Isés é uma palavra egípcia para tirado. Então Moisés, tirado da água, esse Moisés, ele foi o homem que foi usado por Deus para libertar o seu povo. E aí começa a história da Páscoa. Porque Deus havia dado uma promessa que aquele povo iria herdar uma terra muito boa. Essa promessa foi dada a Abraão lá atrás. E Moisés, ele vem da linhagem de Abraão. Uma terra que mana leite e mel. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus cumpre as suas promessas. Deus sempre cumpre as suas promessas. Parece para nós que é tardia. Parece para nós que nunca vai acontecer. A nossa sensação é essa, Deus está demorando, mas Deus não demora, porque Deus tem o seu tempo certo para agir.
Se Deus tem uma promessa na tua vida, Ele vai agir no tempo exato que você precisa. Então, queridos, esse homem ele tem os problemas do Egito. Esse homem é ameaçado de morte. Moisés foge para o deserto. No deserto, Deus se manifesta a ele e Deus expõe para ele qual era o plano de Deus para a vida desse homem. E é interessante como Deus ele retira Moisés do deserto para libertar o povo. Deus retira você do deserto para abençoar vidas. Talvez você esteja passando por um deserto. E a gente está passando por essa pandemia, irmãos. Amigos, visitantes, que coisa terrível. Há pessoas entrando em depressão por causa da pandemia. Teve um caso recente na minha família uma parente estava contando de um outro parente próximo, de outra ramificação, que um homem de tanto medo da pandemia, do Covid-19, ele pegou o seu carro, foi até uma ponte, parou o carro e pulou da ponte abaixo e morreu afogado. Eu falei com ela, eu não entendi nada, se ele estava com medo do Covid, porque como é que ele morre afogado? Sabe o que é isso, irmãos? Desespero. Tem pessoas que estão desesperadas, estão vivendo desertos existenciais. Mas Deus, até no deserto, irmãos, Ele nos usa para abençoar alguém. Você crê nisso? Até no deserto. Pastor, estou passando um deserto terrível, como eu vou abençoar outra pessoa? Deus usa. Deus tirou Moisés do deserto para que ele fosse até Faraó e começasse aí a saga da libertação do povo hebreu do cativeiro egípcio. Vem passando as pragas, e se você estudar sobre as pragas do Egito, cada praga derrota um deus egípcio. Por exemplo, obrigado, minha irmã. Por exemplo, o rio Nilo. O rio Nilo, as águas do rio Nilo se tornam sangue, segundo a narrativa bíblica. E o rio Nilo era um rio adorado pelos egípcios. Você sabia disso? Para eles havia um Deus que, pasmem isso, o sêmen daquele Deus era o rio, corria pelo rio Nilo. Então dava vida para todo o Egito. Esse era o pensamento do povo egípcio daquela época. Então cada praga tinha um simbolismo muito forte para os egípcios. Cada praga que veio, ela veio derrotando cada deus que o Egito levantava e servia. Até que nós chegamos na 10ª praga. A praga que seria a morte dos primogênitos. E aí Deus orienta Moisés a chamar o povo hebreu e falar, olha, em tal noite, no ano tal, do dia tal, vocês vão pegar um cordeiro e vocês vão assar esse cordeiro. Mas antes disso, aquele sangue do cordeiro, vocês vão pegar e vão passar nos umbrais das portas, ou seja, na entrada da casa, na porta ali, poderia dizer hoje, para você entender melhor, no caixonete, né? No caixonete, vão passar aquele sangue no umbral das portas, porque o anjo da morte, essa noite, vai passar no Egito. E aonde ele olhar e que tiver o sangue do cordeiro nos umbrais das portas, ele vai pessar. O que é pessa em hebraico? Páscoa. Pessa significa passar por cima. O anjo da morte, quando ele olhasse ali e estivesse o sangue ali no umbral, ele passava por cima. E ele não entrava na casa, ele não ia levar o primogênito daquela casa. E é interessante porque os egípcios, eles tinham um costume, uma prática de escrever nos umbrais da porta das casas deles rezas para os deuses egípcios. Então, mais uma vez, o Senhor, Ele mostra que Ele é Deus acima de todos os deuses. Ele é Senhor. Ele é Criador.
Ele é dono da vida. Ele é doador da vida. Ele é o dono do universo. Ele nos criou. Ele nos conhece. Ele é Senhor da nossa vida. Então esse anjo da morte, ele passou por cima. Peça, Páscoa, passar por cima. E eu queria desenvolver com você algumas coisas que hoje nós, na Páscoa, precisamos passar por cima. Nós precisamos passar por cima das incertezas destes dias. Meus irmãos, quantas pessoas já não têm mais ânimo para o dia do amanhã? Alguns ao ponto de tirar a sua própria vida. Porque já faltou o ânimo. A palavra ânimo, ela é ligada à alma. Já não tem mais ânimo para levantar, para trabalhar, para estudar. Passe por cima do desânimo. Palavra para você. Passa por cima do desânimo. Pastor, eu estou desanimado. Eu entrei nessa igreja desanimado com tudo que está acontecendo. Sabe por quê, irmãos? Porque as informações são as piores possíveis. A coisa de umas 2 semanas, eu levantei cedo para ver um jornal que passa 6 e pouquinho da manhã, numa emissora de televisão. E eu confesso, até falei com a minha esposa, com a minha mãe, que eu fiquei passando mal depois de ver o noticiário. Porque é só coisa ruim. Isso nos causa o quê? Incerteza do amanhã. Então, querido, querida, passe por cima das incertezas, amém? Passe por cima das incertezas. O nosso amanhã está garantido nas mãos do Senhor. Ele é o dono da nossa vida. Ele é que vai dizer, amanhã você vai chegar, amanhã você vai comer, amanhã você vai ter um lugar para trabalhar. Ele é o dono. Então entregue a sua incerteza nas mãos do Senhor. Coloque nas mãos do Senhor a sua incerteza. Passe por cima da sua incerteza. Passe por cima do medo. Peça do medo. Não tenha medo. Não tenha medo. Tenha cuidado. A gente está usando máscara, álcool em gel, distanciamento. Essa igreja, segunda-feira, foi toda sanitizada. É a nossa parte, é ter cuidado. Quando a gente vai numa estrada e a gente está com o nosso carro e a placa diz numa curva de 60 quilômetros, você não entra a 120 quilômetros. Por quê? Porque você precisa ter cuidado. Se a curva é 60, se você entra a 120, você pode ter um acidente, e gravíssimo. Então você anda a 60, porque você precisa ter cuidado. Então não tenha medo, tenha cuidado. Cuide-se, mas não tenha medo. Peça no medo, passe por cima do medo. A outra verdade que eu gostaria de deixar para você é passar por cima do passado. Peça no passado. Passe por cima do passado. Meus irmãos, há muitas pessoas que estão vivendo as dores do passado, que estão vivendo as desilusões do passado, que estão vivendo as derrotas do passado. Você precisa deixar o passado no passado, porque não vai te produzir nada, não vai trazer nada de bom para você. Então, peça no passado, passe por cima do passado. Famílias precisam passar por cima do passado, precisam esquecer as coisas ruins, as coisas que sobrevieram sobre a vida do casal, sobre a vida dos filhos, dos pais, porque o passado ele não vai adiantar nada para nós. Tem um ditado que diz que quem vive de passado é o quê?
Você sabe? É o que é? Exatamente. Quem vive de passado é museu. E aí o anjo passou, o povo foi liberto, a história continua, é longa, mas ela chega até Cristo. Porque você pode estar perguntando, pastor, eu não sou hebreu, eu sou brasileiro, eu também sou brasileiro. O que eu tenho a ver com a Pêssah, com a Páscoa? Nada. Nós não temos nada a ver com a Páscoa hebreia. Nós não moramos no Egito. Nossos pais não foram escravizados no Egito. Nós nunca fomos escravos. Nós somos livres, brasileiros livres. Mas, querido, o texto que nós lemos no começo, aí sim ele nos aponta para a Páscoa. E foi o texto em que Paulo, ele disse que Cristo é a nossa Páscoa. Se Páscoa tem todo o sentido de libertação de um cativeiro, em que um povo foi aprisionado no cativeiro, qual é a nossa Páscoa então? Nós, através de Cristo, somos libertados do pecado. Porque um dia, queridos, a humanidade caiu. Um dia a humanidade pecou contra o Senhor. Um dia a humanidade se afastou do seu Deus, do seu Criador. E aí, Deus, em João 3,16, a narrativa, ela diz que porque Deus amou o mundo de uma maneira que não dá para explicar, de uma tal maneira, que Ele envia o seu Filho para morrer no nosso lugar. Então, essa Páscoa que nós comemoramos, e hoje, domingo da ressurreição, ela não é porque nós éramos escravos no Egito, nunca fomos, mas ela é porque nós éramos escravos do pecado, e esse sim nos escravizava, nos chicoteava, nos causava dores, mas quando Cristo ele vem, Ele morre no nosso lugar, e ao terceiro dia Ele ressuscita. Cristo, Ele faz o Pêssah para nós, ou seja, nós passamos por cima, e aí não somos mais escravos do pecado, porque Jesus se entregou por nós. Aquele sangue lá no Egito antigo do cordeiro, que era um animal, ele foi substituído por um sangue precioso, o sangue de Jesus. E hoje nós não passamos o sangue do cordeiro nos umbrais da casa. Nós passamos o sangue do cordeiro nos umbrais do nosso coração. É aqui que nós passamos. É aí que está a diferença. Por isso nós comemoramos a Páscoa. Por isso nós podemos dizer, Pêssah, passamos por cima do medo, do passado, das incertezas. Então Cristo é a nossa Páscoa. Ele morreu em nosso lugar. Ele é um cordeiro que se entregou por mim e por você. Lá em João, Evangelho de João, capítulo 19, verso 30. É uma das narrativas da morte de Cristo. Há uma palavra, tetelestai, uma palavra grega. O Novo Testamento ele tem um idioma principal grego. Tetelestai, está consumado. Querida, quando Cristo está ali na cruz, seu sangue sendo derramado no Calvário, quando está próximo à sua morte, ele diz essa palavra, tetelestai, está consumado, o cumprimento do plano de Deus foi realizado. Cristo morrer na cruz por mim e por você.
diante disso que eu falei para você, diante dessa narrativa, você pôde entender, em primeiro lugar, o que é Páscoa. Por que nós celebramos a Páscoa? Você conseguiu entender também que há um processo. E deixa eu te falar uma coisa. Deus, ele não muda os processos, ele muda o acesso. Então, se naquele tempo, lá no Egito, precisou-se passar o sangue do cordeiro no umbral, ali na entrada da casa, hoje, esse sangue de Cristo, ele precisa ser passado no nosso coração, como eu já disse. E esse é o processo para se alcançar a salvação em Cristo. E eu queria falar para você nessa noite que está aí nos visitando. Você que veio aqui e que ainda não é membro da igreja evangélica. Você que foi convidado, convidada, e com muita alegria para nós está aqui, participando desse culto ao Senhor, mas você ainda não tomou uma decisão ao lado de Jesus. Talvez você nem compreendia bem toda essa narrativa que foi feita aqui sobre Páscoa. Talvez você esteja, como eu nos meus tempos de criança, preso aos símbolos, ao ovo de Páscoa, ao bombom, ao chocolate, de uma forma geral, mas não tenha parado para pensar nesse tão grande amor de Jesus por você, ao ponto de entregar a sua vida, de derramar o seu sangue, para que você alcançasse a salvação. E eu quero falar com você nessa noite. E eu quero convidar você a tomar uma decisão diante disso tudo. Pastor, qual decisão que eu posso tomar? Receber Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. É a melhor decisão que você pode tomar. Passar por cima da incerteza dos dias. Passar por cima do medo. Passar por cima do passado, que às vezes te atormenta. E falar, não, agora o sangue do Cordeiro está aqui nos umbrais do meu coração. E o anjo da morte não vai entrar na minha vida, não vai entrar no meu coração, porque o sangue do Cordeiro está aqui. Isso é algo muito importante, querido, querida. É tão importante que eu estou aqui falando para você. Receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E eu quero nesse momento dar a oportunidade. A igreja vai estar orando. É um momento muito difícil, momento de decisão, de você falar, eu quero Jesus. Eu entendi o que é Páscoa e eu quero viver essa Páscoa, Cristo, no meu coração. Se você quer, em nome de Jesus, eu quero ajudar você em oração. Basta você fazer um sinal com a mão e falar, pastor, eu quero Jesus. Eu quero viver essa Páscoa no meu coração. Eu preciso, porque eu preciso passar por cima de tantas coisas nessa vida. E eu não tenho forças para passar. Mas Cristo te dá forças. Cristo te fortalece. Porque Ele te chamou. Cristo te chamou. Se você está aqui nessa noite, é porque Ele te chamou. É porque o Espírito Santo de Deus trouxe você aqui, tocou no seu coração. Você poderia ir para tantos lugares, mas você está aqui porque Ele te trouxe aqui. Mas Ele não viola a tua decisão. Então a decisão é sua. E eu quero te ajudar em oração. Pastor, eu não sei nem como eu vou fazer depois que eu aceitar Jesus, porque, pastor, eu preciso largar um monte de coisa. Não se preocupe com isso, querido, querida. Quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, Jesus nos ajuda a largar tudo que for preciso. Pode ficar tranquilo. Eu tenho um exemplo dentro de casa. Meu pai bebeu durante 20 anos, querido. 20 anos.
Mas quando ele falou, eu quero Jesus, eu quero ser Páscoa na minha vida, eu quero o sangue do Cordeiro nos umbrais do meu coração, no outro dia ele já não teve vontade alguma de beber. Isso é o poder de Deus, não é dele, mas é de Deus na vida dele. Da mesma forma, ele se libertou do cigarro também. Da mesma forma. Então, querido, não coloque empecilhos. Não importa qual a sua situação. O que importa é que Jesus quer morar no teu coração. Quer ser Páscoa para você. Peça, passar por cima do medo, da incerteza, do pecado, da tristeza de alma. Essa é a tua oportunidade. Você quer? Levante sua mão, eu quero orar por você nessa noite. Quem será a primeira pessoa? Você entendeu isso? Você entendeu? Você quer? Em nome de Jesus, quer receber Jesus? Eu quero, pastor, eu quero receber Jesus. Eu quero voltar a caminhar nos caminhos do Senhor. Porque um dia eu estive nos caminhos, mas eu saí, eu me desviei, eu me desanimei, a minha chama se apagou, mas eu quero reacender essa chama no meu coração. Se você quer nessa noite, levante a sua mão, eu quero orar por você também. Essa é a sua oportunidade. Deus está falando no teu coração. O Espírito Santo de Deus está falando contigo. Ele está falando na tua mente, no teu coração, nesse momento. Esse é o teu momento. Você quer Jesus? Em nome de Jesus, levanta a tua mão, eu quero orar por você e te ajudar em oração, porque eu sei que não é fácil. Não é fácil, é um desafio. Mas é um desafio que vale a pena encarar. Receber Jesus como Senhor e Salvador. Se você quer, eu quero orar por você nessa noite. Eu quero orar por você em nome de Jesus. Se há alguém aqui nessa noite que Deus está falando ao coração. A Bíblia diz o seguinte: se ouvires a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. É o Espírito Santo que fala ao teu coração. Eu sou apenas um vaso de barro, fraco, falho. Mas quem fala ao teu coração é o Espírito Santo. Se o Espírito Santo está falando no teu coração, entregue sua vida para Jesus. Seja peça para você. Passe por cima de tudo isso que você está vivendo. De toda a incerteza, de todo o medo, de toda a insegurança. Passe por cima e receba Jesus. Você quer em nome de Jesus? Eu não vou me alongar, mas eu não posso encerrar a mensagem dessa noite sem deixar esse convite feito para você e estender esse convite, porque nós amamos você. E há um que ama muito, mas muito mais de tal maneira que é nosso Deus, que entregou Jesus por você. Você quer receber Jesus nessa noite? Você quer voltar a caminhar na casa do Senhor? Levante sua mão, eu quero orar por você. Se há alguém aqui nessa noite que foi tocado pelo Espírito Santo de Deus e gostaria de te ajudar em oração nessa noite, em nome de Jesus. Vamos orar? Vamos falar com o Senhor. Senhor, muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor, ó Deus, tem falado conosco. Obrigado, ó Deus, porque um dia foi Pêssar na nossa vida, foi Páscoa na nossa vida. Nós conseguimos passar por cima, ó Pai, desse mundo, do pecado, ó Deus, através do sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário. Senhor, muito obrigado por cada vida que entrou aqui nessa igreja. A Tua palavra diz que ela mesma não volta vazia. Então, Pai, eu tenho a convicção que essa palavra está produzindo algo de bom, de positivo em cada coração nessa noite, ó Pai. Mas eu peço ao Senhor que aqueles, ó Deus, que precisam, ó Deus, receber Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas,
e que não fizeram nesta noite, Deus, que tenha uma nova oportunidade, Senhor. Que o mundo não venha tragá-los, que Satanás não venha tragá-los, Senhor. Que não sejam ceifados pelas coisas maléficas desse mundo, ó Pai. Mas que o Senhor, com a tua graça e misericórdia, venha estar dando a eles uma outra oportunidade, ó Pai, para receber Jesus no seu coração. Deus, continua também falando com a tua igreja, ó Pai. Que possamos também, ó Pai, passar por cima de todos os desafios que temos à nossa frente, ó Pai, que são muitos, mas o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos livrado, ó Pai. Que o Senhor abençoe os teus filhos e filhas nesse lugar, ó Pai, e que possamos, ó Deus, viver nas nossas vidas a Páscoa do Senhor em todos os dias, lembrando que o Senhor se entregou por nós e ressuscitou para que tivéssemos vida e vida em abundância. Assim nós oramos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus te proteja, que Deus te guarde. Quarta-feira estaremos falando sobre a missão, a nossa missão aqui nesse mundo. Eu te convido para estar conosco aqui quarta-feira. Eu não sei se é possível, irmão Moisés, nós cantarmos a última música. É possível? Então nós vamos estar nos despedindo do culto dessa noite, apreciando mais uma vez, né, essa lindo louvor, linda adoração nesta noite. Não vai embora ainda, né? Nós vamos ter mais uma canção e logo após eu vou impetrar a bênção apostólica, abençoando a sua vida. Antes de nós cantarmos, deixa eu agradecer primeiramente a Deus. E quando, em conversa com o nosso pastor, para assumir o ministério de música dessa igreja, eu falei com ele assim: pastor, eu não trabalho sozinha. Não foi, pastor? Eu levo meu marido comigo, para onde eu for. E na construção desse lindo musical, né, eu falei para ele assim: você rege e eu vou ajudar o naipe. E foi o naipe do contralto em que eu estive ajudando. Então eu quero agradecer ao Moisés, meu amor, meu marido, meu companheiro e ajudante, meu apoio, que sem ele não estaria aqui. Está sempre me apoiando, e eu quero agradecer a cada corista que se dedicou, que foi incansável, semanalmente nos ensaios ali. Que Deus esteja abençoando a vida de vocês grandemente. Sem vocês, isso aqui não teria acontecido. Muito obrigado ao pastor pela confiança e à igreja. Que Deus abençoe a vida de vocês.
grandes obras das mãos do Senhor. Vou parar e dar louvor, pois sempre Ele foi fiel. Eu vou lembrar-me, eu vou das grandes obras das mãos do Senhor. Vou parar e dar louvor, pois sempre Ele foi fiel. Eu sei sinais são vistos por toda parte. E és o Deus de grande poder. Com o teu sangue eu fui comprado pra livre andar com meu rei. Eu vou das mãos do Senhor. Eu vou parar e dar louvor, pois sempre Ele foi fiel. Num vale escuro não temerei, pois comigo estás. Ele é fiel. Aleluia, aleluia ao Senhor, de quem as bênçãos vêm. Senhor, que a glória revelou. Das mãos do Senhor vou parar e dar louvor, pois sempre Ele foi fiel. Ainda lembro quando encontrou-me, quando eu ouvi meu nome chamar. Me amaste tanto, não me deixaste, e eu não mais fui igual. Do Senhor vou parar e dar louvor, pois sempre Ele foi fiel. Eu vou lembrar-me, das mãos do Senhor vou parar e dar louvor, pois sempre Ele foi fiel. Sempre Ele foi fiel. Sempre Ele foi. Ele é fiel.
Aleluia. Aplausos ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Vamos ficar de pé. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Deus, muito obrigado, Senhor, porque podemos sempre lembrar dos teus feitos, das tuas obras, das tuas maravilhas em nosso favor. Pai, quanto tempo andamos distantes do Senhor, mas o Senhor cuidou de cada um de nós, ó Pai. Obrigado, Jesus, por esse tão grande amor que derramou aquele sangue precioso na cruz do Calvário por cada um de nós. Eu quero te agradecer por cada vida, Senhor, que se envolveu nesse trabalho para o Senhor. Deus, cada detalhe. Ó Senhor, muito obrigado por cada vida, ó Pai. Continua abençoando, multiplicando, fazendo prosperar, ó Deus, cada uma, ó Deus, que tem doado o seu tempo para a tua obra, ó Deus. Deus, agora que o Senhor venha nos guardar pelo caminho, ó Pai. Venha nos livrar de todo o mal. Venha estar com a nossa casa. Venha trazer paz sobre a nossa casa, Senhor. E que a graça do Senhor Jesus, o amor do nosso Deus e Pai, a comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus, esteja com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra e com cada família aqui representada, desde agora e para todo sempre. O povo de Deus diz: amém. Graças a Deus. Assente-se, querido. Deus abençoe a sua vida. Vamos em paz para a nossa casa. Quarta-feira, 19h30, estaremos de volta em nome de Jesus. Irmãos, antes dos irmãos saírem, no dia 18, nós vamos reapresentar essa cantata na rua, em frente ao Salão Estar, o Salão Estar da irmã Elaine Nóbrega. E estejam lá presentes, prestigiando mais uma vez essa cantata. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai que prepara